E nós começamos o Hoje em Dia com as medidas que estão sendo tomadas para tentar conter o avanço do coronavírus em todo o Brasil. Mais de 9 mil mortes e 135 mil casos confirmados da doença foram registrados no país. O estado de São Paulo lidera os números da Covid-19 com quase 40 mil infectados e cerca de 3.200 óbitos. Na capital paulista, como você acompanhou junto com a gente ontem, ao vivo e em primeira mão, o rodízio de veículos que estava suspenso desde março será retomado para aumentar o isolamento social. E, dessa vez, será mais rígido. O prefeito Bruno Covas anunciou as mudanças e justificou. Não dá para a gente não deixar de tomar medidas como essa, no momento que a gente observa uma taxa de ocupação de leitos de UTI passar os 80%. O rodízio, que antes vigorava apenas no chamado Centro Expandido, será ampliado para toda a cidade de São Paulo. Além disso, não será de apenas um dia, como antes. Em dias pares, está autorizada a circulação de carros com placa final par. Em dias ímpares, rodam carros com placa final ímpar. A restrição é para o dia inteiro e não só para os 2 horários de pico. E as regras agora valem inclusive para os sábados e domingos. Do jeito que eles estão fazendo é um absurdo. É teste em cima de teste e a gente fica que nem barata tonta. Eu acho que é importante para que as pessoas tomem mais consciência da situação que a gente está passando no momento, que é uma situação muito séria. Para quem já era liberado do rodízio, como os táxis, não muda nada. Quem trabalha no setor de saúde vai poder circular livremente, depois de fazer um cadastro. Trabalhadores de outras atividades essenciais devem seguir as novas regras. Eu sou feirante, eu sou deficiente físico, eu dependo de trabalho, eu ganho R$1.000 por mês. E como é que eu vou trabalhar agora se tiver rodízio? Motoristas de aplicativo também estão incluídos no novo sistema de rodízio determinado pelo prefeito. Ao mesmo tempo em que São Paulo endurece o rodízio de veículos, reforça o transporte coletivo. A partir de segunda-feira, a cidade terá 1.000 ônibus a mais em circulação e outros 600 de reserva para o caso do aumento no número de passageiros. Haverá uma concentração maior de pessoas no transporte público, quer nos ônibus, quer no metrô, quer também nos trens, fazendo com que haja uma aglomeração de pessoas, que é o que se quer dissipar, ou seja, quer que não aconteça. Bom, eu também sou totalmente contra essa medida do prefeito Bruno Covas, mas nós vamos conversar com o Dr. Januzzi, que você acompanhou na reportagem, porque ele está ao lado da nossa repórter Samara Bastos, ao vivo, porque o Ministério Público de São Paulo deu 48 horas para a prefeitura explicar os critérios técnicos usados para adotar o rodízio estendido na cidade. Não é isso, Samara? Bom dia para você, Dr. Januzzi, seja bem-vindo. Bom dia, César. Olha, é isso mesmo. O Ministério Público quer saber, por exemplo, quanto tempo vai durar esse rodízio, já que ontem, ao anunciar a medida, o prefeito Bruno Covas disse apenas que começaria na segunda-feira, dia 11, mas não disse até quando iria esse rodízio. Outro questionamento do MP é saber quais estudos a prefeitura fez para chegar nesse rodízio mais enrijecido, mais duro aqui na cidade de São Paulo. Além disso, que medidas serão tomadas para evitar aglomerações no transporte público, já que sem carro muita gente vai precisar pegar aí ônibus, metrô ou trem. Bom, como você já mesmo apresentou, aqui ao meu lado está o Dr. Maurício Januzzi, que é advogado e também especialista em trânsito e vai explicar um pouquinho melhor essa situação para a gente. Doutor, essa medida anunciada ontem gerou muita dúvida, inclusive em relação à eficácia, né? Essa também é uma dúvida do Ministério Público? É uma dúvida da sociedade, e como o Ministério Público tem essa função, ele então vai questionar a prefeitura quais os estudos que ela teve para chegar a essas conclusões. Quem são essas pessoas que são essenciais, por que no prazo de 24 horas o rodízio, por que placas ímpares e pares, e quais são as pessoas que podem ou não sair, ou seja, que tem aquelas profissões ditas essenciais. Portanto, a prefeitura vai ser obrigada a responder este ofício para
explicar os estudos que chegaram a essas conclusões. A ideia do Ministério Público é entender um pouco melhor, já que ele quer garantir acessibilidade a todos que estão aí na linha de frente, não só profissionais de saúde. É mais ou menos isso, doutor? É mais ou menos isso, porque quando eu restringo apenas as pessoas de saúde, num próprio hospital eu tenho outros trabalhadores de limpeza, da parte administrativa, que também são essenciais, mas não são médicos ou enfermeiros. E, além disso, a sociedade está vivendo numa situação em que restaurantes e bares estão fornecendo comidas, deliveries. Existe também a produção de insumos hospitalares pelas empresas, pelas indústrias, que precisam desse trabalhador. E o mais importante, acho que de tudo isso, eu vou concentrar o número desses trabalhadores que precisam sair às ruas para ter o seu trabalho no transporte público, fazendo com que haja uma concentração de pessoas, que é ao contrário do que a Organização Mundial de Saúde pede, que é o distanciamento social. Então, eu estou concentrando as pessoas num transporte público que já é difícil, aglomerando as pessoas e facilitando, portanto, a transmissão do vírus. Esse é o grande questionamento do Ministério Público, se essa medida não pode prejudicar não só a circulação do vírus, aumentando, portanto, os casos, e se precisa ser tão rígido assim, aumentando, portanto, aqueles indivíduos que são essenciais ou não para o trabalho. Doutor, e qual é o próximo passo, então? A Prefeitura responde a esses questionamentos e o Ministério Público pode, inclusive, entrar com uma ação? O Ministério Público, quando ele oficia a Prefeitura, ele já abriu um inquérito civil para apurar essa situação e pode, dependendo da responsabilidade ou da resposta, melhor dizendo, da Prefeitura, ingressar com uma ação na Justiça, no Tribunal de Justiça de São Paulo, com um pedido de liminar para que o tribunal, então, suste essa medida, porque não houve estudos prévios, não houve uma antecipação e não há elementos para que isso aconteça de verdade. Portanto, o Ministério Público, que é o órgão encarregado de fiscalizar a aplicação da lei e fiscalizar, por que não, a Prefeitura, pode entrar na Justiça Comum pedindo para que este rodízio, então, seja suspenso por meio de uma medida liminar. Bom, o César tem pergunta, é isso, César? Eu tenho sim, Samara. Doutor Januzzi, por exemplo, as pessoas que estiverem vivendo uma situação de emergência, não é? Ela vai ser multada, porque o radar não vai identificar se essa pessoa está vivendo esse momento emergencial ou não. O que fazer, por exemplo, se essa pessoa receber a multa? Então, existem várias pessoas, César, inclusive pessoas que fazem tratamento médico, né? A hemodiálise, que é quase que diariamente, que não são incluídas nessa situação. E elas vão ser obrigadas a sair por uma questão de vida. Sim. E, tecnicamente, vão ser multadas. Elas poderão, então, depois recorrer disso, demonstrando que tinha uma situação de emergência e etc. Mas isso é algo que eu, como cidadão, vou ter que ser penalizado, ter que procurar, então, o Detran depois e a própria município para fazer esse recurso, para poder justificar algo que já está justificado, que é essencial à minha vida e à minha saúde, que é um tratamento. Por exemplo, pessoas que são dependentes aí da oncologia, que precisam fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, também serão multadas. Ou seja, nada disso foi objeto dessa medida da Prefeitura. Doutor, eu tenho uma dúvida. Bom, tudo bem, Samara? Bom dia. A pergunta é, o que acontece, por exemplo, tem muito trabalhador que entra 11 horas da noite, por exemplo, tem uma placa pá e é o dia dele, e sai no outro dia às 6 da manhã que já está na placa ímpar. Como é que esse trabalhador vai fazer? Se ele entra no dia que ele está correto de andar no carro e ele sai no dia que o carro dele já não pode circular na cidade? Como é que vai ser feito essa administração para esse tipo de trabalhador? Isso é uma outra pergunta sem resposta, porque, por exemplo, os trabalhadores de imprensa que têm plantão ou outras profissões que têm um plantão de um dia para o outro, eles vão com o seu carro no dia par e no dia ímpar não podem circular, saem de madrugada, por exemplo. Isso a Prefeitura também não explicou. Eu estou limitando o direito de ir e vir das pessoas sem estabelecer, portanto, as exceções, isto é, sem calcular pessoas que tenham problemas dessa magnitude.
Bom, doutor, foi muito esclarecedora a sua palavra. Como a gente percebeu aí, né, César, Renata, tem ainda muitas dúvidas que precisam ser esclarecidas, muita gente que depende, inclusive, do carro, como o próprio doutor já explicou, por uma questão de saúde ou mesmo para trabalhar. Bom, a Prefeitura tem 48 horas para responder esses questionamentos do Ministério Público. Esse prazo começa a contar a partir do momento em que a Prefeitura é notificada. Então, ainda temos que aguardar aí, por enquanto, o desenrolar dessa situação. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Samara. Obrigado, doutor Januzzi. E tem um outro detalhe, você sai, como a Renata disse, pessoas que têm o trabalho noturno, que saem num dia para voltar no dia seguinte, muitas vezes nem tem o transporte público durante o horário da madrugada. E aí como é que faz para voltar para casa? Coloca um cidadão em completa insegurança, além do coronavírus, a violência que existe aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigado.